Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 18. Gente, o Salmo 18 é realmente um dos meus preferidos, porque neste Salmo, Davi ele faz uma expressão de amor ao Senhor lindamente, de uma forma linda. Ele fala exatamente o que ele sente por Deus. Ele vai falando como Deus o livrou de todas as coisas, como que foi esse livramento, como que foi o relacionamento dele com Deus, como ele vê Deus. Então é lindo. Bom, vocês sabem que Davi foi escolhido segundo o coração dele, né? Foi escolhido por Deus, segundo o coração que ele tinha. Se você não conhece a história de Davi, eu tenho aqui no canal uma série de 5 vídeos, se eu não me engano, falando sobre a história dele. Vale muito a pena conhecer a história de Davi. Então você pode ler também na Bíblia. As histórias estão todas registradas em 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Você vai encontrar histórias de Davi. Este salmo, gente, Davi, ele fala sobre o coração dele, como todos os outros. Os salmos, eles falam exatamente o que tinha no coração de Davi. Então, se você quer saber o porquê que Deus escolheu Davi segundo o coração dele, você vai encontrar nos salmos que Davi escreveu. Este salmo, gente, ele é um dos maiores, ele é o 4º maior salmo. Ele tem 50 versículos. Então, eu vou organizar ele aqui para você em 7 partes, de uma forma bem resumida. Fique aqui até o final, porque esse salmo, ele é incrível, ele é maravilhoso. Ok? Então vamos lá, gente. Esse salmo Davi ele escreveu quando ele estava, quando ele foi liberto pelo Senhor das garras de Saul e de todos os seus inimigos. Na verdade, ele se tornou um hino, um canto, e ele cantou este hino ao Senhor. É lindo mesmo, tá? Então vem comigo, fica aqui até o final e vamos aprender mais uma vez uma forma de conversar com Deus, uma forma de cantar para Deus, uma forma de orar ao Senhor. Bom, então eu vou lendo e a gente vai refletindo. A primeira parte é o amor de Davi pelo Senhor, que é para a gente ter como um exemplo. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva. Minha torre forte e meu refúgio. Aqui, gente, essa declaração linda de Davi, que ele olha e fala, eu te amo, Senhor. O Senhor é a minha força, Deus. Ele confia plenamente no Senhor. E o amor de Davi por Deus é o que dá essa força aqui para ele. Nós também somos assim, não somos? Quando a gente ama alguém, esse amor nessa pessoa não acaba dando força pra gente. Esse amor, ele não acaba fazendo com que a gente tenha mais, sabe assim, ânimo, motivação para fazer as coisas. Então esse amor fazia isso aqui com Davi. Dava força para ele, motivação. Porque ele sabia que era sempre o Senhor que estava ali, defendendo ele, libertando ele de tudo, salvando ele de tudo. Versículo 3. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me arrendaram. As torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. Então, olha como ele estava se sentindo. Ele estava exatamente assim. Mas ele foi lá e o que ele fez? Eu clamei ao Senhor por livramento. Então Davi é como se ele estivesse na beira da morte. Então ele vai e fala, Senhor, eu estou totalmente entrelaçado pelas coisas horríveis. Por coisas horríveis. Só o Senhor pode me libertar. E ele falou que os laços do inferno envolveram ele. Qual que é o inferno que você está vivendo aí na tua vida hoje? Coloca diante do Senhor, pede ao Senhor, louve ao Senhor. Olha o que Davi faz logo após, aqui no versículo 6.
No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Eu sempre falo para vocês, o Senhor, ele vê você, ele ouve a sua oração. Imagina os seus gritos de socorro, porque foi isso que Davi fez. Ele gritou por socorro no seu desespero. Muitas vezes o Senhor vai permitir que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa ir para Ele, para que a gente possa buscá-lo. Aquela velha frase, se não for pelo amor, é pela dor. Então busque o Senhor, não só nos momentos de aflição, de dor, mas também quando você estiver bem, nos momentos de alegria. Nunca se esqueça de agradecê-lo, de estar com Ele, de buscar intimidade com Ele. Então Davi, ele sempre estava com Deus, não só nos seus momentos de aflição, mas também nos momentos de alegria. Então aqui ele está pensando assim, Senhor, acabou tudo para mim. Eu não aguento mais. Se não for o Senhor, eu vou morrer. Entendeu? Porque essa expressão dele que, ciladas da morte. Ele estava todo envolvido. Davi teve muitos momentos em estar entre a vida e a morte. E ele não se esquecia do Senhor. Ele gritou aqui, por socorro neste momento. E ele viu que o Senhor ouviu. Isso aqui foram coisas que o Senhor fez com ele naquele momento. O Senhor o ouviu, o Senhor o viu, o Senhor o ajudou. Versículo 7. Então, toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Gente, quantas intervenções Deus fez por causa do clamor de Davi, pelo clamor do seu povo. O Senhor vinha e exterminava exércitos inteiros. Porque, sem às vezes o povo de Israel fazer algo. Davi, ele lutou grandes batalhas. Ele lutou sim, grandes batalhas. Por que Davi é conhecido como o rei mais sangrento? Porque ele tinha uma missão de expandir o nome do Senhor entre as nações. E foi exatamente isso que ele fez. O Senhor se manifestou muitas vezes de forma assim, surreal, nas batalhas, dando a vitória para o povo de Israel. Quando parecia que tudo estava perdido, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, como vai ser? Nós estamos em menos números, como que vai ser? O Senhor vinha e dava vitória, porque existia confiança no Senhor, confiança no poder do Senhor, fé no Senhor. E continuando aqui, versículo 8. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. E quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Então aqui, gente, foi a forma como Deus agia durante aqueles pedidos de socorro de Davi. Versículo 14. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão, ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas. Livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Bom, gente, aqui eu acredito que Davi está se lembrando do que aconteceu em Êxodo com Moisés. Lá na manifestação de Deus, quando o Senhor se manifesta ao seu povo, que o Senhor quer se manifestar ao seu povo, então foram coisas assim, sobrenaturais, que o Senhor fez acontecer. E o povo ficou com medo, na verdade, da manifestação de Deus.
mas também se remete a como o Senhor é um Deus que bota fim em todo e qualquer caos. Não importa o que você está passando, a dificuldade e seus sofrimentos. Se você realmente confiar nele com alegria e confiar de verdade, ele põe fim em qualquer caos. Assim a gente restabelece a terceira parte do grito de socorro, e quando o Senhor vem, ele vem e faz tudo o que precisa para nos libertar. Quando a gente realmente coloca tudo na mão dele e confia nele. E a quarta parte, onde o Senhor vem e o livra dos nossos adversários, do nosso sofrimento, dos nossos medos, de tudo que a gente está passando. O Senhor vem e nos liberta. Desta forma, você crê nos poderes do Senhor? Nessas maravilhas do Senhor? Do que Ele pode resolver todo e qualquer problema? Então, era assim que Davi também confiava. Bom, gente, então para fechar aqui a quarta parte, sobre o livramento que o Senhor fez a Davi e o que Ele pode também fazer a gente, está aqui no versículo 19, que está assim, ó: Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Então o Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama primeiro, gente. E Ele vai nos libertar, desde que a gente queira colocar tudo nas mãos dele, como eu sempre tenho falado. Então nós vamos entrar agora na quinta parte. O Senhor nos trata conforme o nosso coração. Versículo 20. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram e minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Bom, gente, aqui já está falando tudo. O Senhor, Ele sempre vai ser justo com você. Como que está o seu coração diante de Deus? Isso daqui nos lembra da importância de seguir os mandamentos de Deus. Você sabe quais são os mandamentos de Deus? Se você não sabe, leia Êxodo 20. Você vai encontrar os 10 mandamentos do Senhor. E você vai aprender um pouquinho mais do que o Senhor deixou pra gente. Porque seguindo os 10 mandamentos do Senhor, eles são os principais mandamentos, são as principais ordens que o Senhor deixou para nós. E só tem coisa boa lá, só posso te garantir. Coisas que fazem a gente evoluir cada vez mais. Né, gente? E quando o Senhor vai agir na nossa vida, a gente tem que fazer esse exame de consciência, ver como está o nosso coração. O que você está carregando? O que você está trazendo no seu coração? Será que a tua vida, tudo que está acontecendo com você, não são coisas que você vem plantando, coisas que você vem fazendo? Tudo que nós plantamos, gente, nós vamos colher. A gente não escolhe a colheita, a gente só escolhe o que planta. E a gente sempre vai colher mais do que plantamos, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, abra os seus olhos enquanto é tempo. Limpa teu coração. Fica leve. 7ª e última parte. Como que é ser totalmente nas mãos do Senhor? Como que é se colocar nas mãos do Senhor? Versículo 27. Salva os pobres e os que são humildes, mas humilha os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Você está vendo? O seu caminho vai ser perfeito porque você vai andar no caminho de Deus. Você vai transpor muralhas, passar por qualquer obstáculo. Versículo 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Ele te defende, Ele te protege.
Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Como eu acabei de dizer, é Ele que torna o nosso caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Gente, é o Senhor que dá força para a gente passar pelas muralhas. Ele nos torna forte para vencer os obstáculos. Davi lutou as guerras, lutou as batalhas, mas o Senhor estava com ele. Muitas batalhas sim o Senhor deu para ele, sem que eles mexessem uma palha. Mas muitas ele teve que lutar. Ele teve que colocar a vida dele em risco muitas vezes. Não só ele, como todo o exército. Então ele foi um grande valente nas mãos de Deus. Seja você também um grande valente nas mãos de Deus. Versículo 35. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho para que, andando livre, meu tornozelo não se torça. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Viu o que eu acabei de dizer? Ele vai e faz tudo o que é possível. O que não é, o Senhor quem faz. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se. Morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha. Subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocastes os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritavam por salvação, mas não houve quem os livraste. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhe respondeu, porque ele não os conhecia, gente. Porque primeiro, vocês estão vendo, eles não tinham, eles cultuavam aqueles deuses pagãos deles. Então, nunca nenhum deus daquele fazia algo por eles. Então, quando eles vieram, falaram, não, eu vou pedir para esse Deus aqui pode. Só que o Senhor não os conhecia. E o Senhor falou, muitos vão chegar e falar, Senhor, eu ia todo domingo na igreja, Senhor. Eu fazia tudo o que era para fazer, Deus. Eu fui uma boa pessoa. Mas o Senhor vai dizer, saia daqui porque eu não te conheço. Porque não tem intimidade com Deus. Então, busque o Senhor enquanto ainda há tempo de encontrá-lo. Versículo 42. Eu os reduzi a pó, poeira, que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado. Fizeste-me o grande chefe das nações, um povo que não conheci, colocar-se ao meu serviço. Assim que me ouvem e me obedecem. São estrangeiros que se curvam a mim. Bom, gente, o Senhor, Ele faz isso, Ele nos coloca às vezes no meio de pessoas que a gente não conhece. Hoje esse meu vídeo pode estar chegando na casa de uma pessoa que não me conhece. Eu me vejo assim nessa oração de Davi, sendo uma pessoa no meio de estrangeiro. Quantas pessoas vêm criticar, quantas críticas eu já recebi aqui de pessoas por estar fazendo esse trabalho. Quantas? Entendeu? Mas o Senhor me faz forte. O Senhor me coloca no meio de quem Ele quiser colocar, porque Ele vai me dar forças para isso. E neste momento, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu oro a todas as pessoas que estão ouvindo para que elas tenham entendimento dessa palavra. O Senhor está te colocando no meio de estrangeiros? O Senhor está te colocando num lugar que você precisa expandir o nome dEle? Faça, porque a recompensa vai vir do Senhor. Dias melhores virão para você, porque você está honrando o Senhor primeiro. Versículo 45. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados, saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Pois isso eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor.
Cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Amém e amém. Gente, a mensagem do Salmo 18 é atemporal. Muitas pessoas, muitos cristãos, enfrentam dificuldades e desafios todos os dias e eles precisam de força para poder vencer. E eles precisam confiar em Deus, porque é dele que vem essa força e esse poder para vencer todas as coisas. E como também eu lembrei que faz a gente olhar para os 10 mandamentos e como é importante a gente seguir as palavras do Senhor. Davi seguiu esse exemplo e ele teve uma vida linda de comunhão com o Senhor, e nós também podemos seguir esse exemplo. E seguir esse exemplo, gente, é sempre buscar e depender de Deus, assim como Davi fazia. Busque e dependa de Deus. Busque as suas orientações e os seus dias serão diferentes, tá bom? É isso por hoje. Um beijo enorme. Não deixe de mandar pelo menos para 7 pessoas. Se você gostou, deixa o seu like. Não deixe de enviar para as pessoas que são importantes para você. Essa oração de Davi, essa motivação para nossas vidas. Beijo, gente. Até a próxima.